Olá, meus amigos, estamos aqui para falar da última virtude cardeal. E para isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você já olhou para alguém e falou, cara, essa pessoa está se tornando um monstro? Você já tem essa sensação, cara, isso não é um ser humano, isso é um monstro? Pois é, isso tem muito a ver com justiça, eu vou explicar como. Antes, só recapitulando, nós estamos aqui em busca da felicidade. E a felicidade, ela vem a partir do momento que a gente consegue ser mais humano, agir conforme o que um ser humano saudável, pleno, agiria. Se a gente começa a desvirtuar, começa a ter hábitos desordenados e criar vícios, a gente começa a ficar um pouco mais parecido com animais, ou até mesmo como monstros. E por isso, nos dias anteriores eu já falei sobre a prudência, já falei sobre a temperança e ontem eu falei sobre a fortaleza. A fortaleza que é esse bem irascível do homem que ele age para o seu próprio bem. Então ele enfrenta coisas difíceis, ele enfrenta coisas árduas, porque ele percebe que ele deseja algo, seja algo superior, uma grandeza da alma, seja algum bem material. Só que a justiça, ela extrapola tudo isso, porque a gente percebe também que a prudência, igual eu falei, segundo essa analogia, né, da filosofia clássica, a prudência seria relacionada ao intelecto, a ira seria o tórax, a vontade, e no abdômen, a temperança. Então, a fortaleza no tórax e no abdômen, a temperança, que está lidando com as coisas mais sensíveis, mais materiais. Já a justiça, ela é a virtude cardeal mais elevada. E ela é a mais elevada porque ela não se trata apenas sobre si, mas ela se trata a respeito do convívio com outras pessoas, do se relacionar com outras pessoas. A gente percebe que a virtude da justiça não é simplesmente um veredito legal, é reconhecer a humanidade de cada pessoa. E a partir do momento que a gente vai sendo capaz de fazer isso, a gente construindo uma sociedade melhor. Ela não vai ceder à simples primeira aparência, essa primeira impressão visual que a gente tem e que muitas vezes são determinantes para como a gente julga as coisas, mas ela prudentemente ela vê além das aparências, buscando uma equidade, é uma bússola moral que orienta os nossos passos em direção a uma sociedade capaz de ser harmoniosa. E quando que isso acontece? Quando eu sou capaz de reconhecer o que me pertence e o que pertence ao outro. Justiça é dar quem merece o que lhe é de direito. E aqui você começa a perceber que existe algo que alguém tem, alguém possui. E eu posso falar de um bem material, eu posso falar do microfone, eu posso falar dessa câmera, eu posso falar dos bens materiais. Mas é só isso que a gente tem? Não. A gente possui também a própria humanidade, a própria dignidade, a nossa personalidade, a nossa forma de agir, o nosso intelecto. Eu atribuí tudo isso, eu consegui reconhecer no outro e a mim mesmo o que lhe é devido, eu começo a ser uma pessoa justa. E realmente é muito difícil agir com justiça, principalmente quando você para pensar na sociedade atual, assim, né, onde a gente vê a justiça muito como o judiciário, né, mas o que a gente percebe é que as leis, né, a Constituição, os juízes, os advogados, os promotores, para que na sociedade, para que no Brasil, para que no mundo, em cada país, em cada lugar que tenha a sua própria justiça, para que essa justiça ela seja digna, para que ela seja uma verdadeira justiça, ela tem que estar de acordo com a ordem natural, com a lei natural da vida. Se você começa a ser contraditório com a lei natural da vida, você é injusto. Você usa o meio de fazer justiça para ser injusto. E foi o que aconteceu com Sócrates, né? Se a gente for seguir a apologia, né? Que Platão... A apologia não dá para levar como documento, a apologia de Sócrates não dá para levar como documento porque Platão não estava presente e ele criou aquilo ali, mas baseado naquele conhecido que acontecia ali, das discussões anteriores que haviam tido, baseado
não é totalmente tirado do nada, né? E a gente vê que Sócrates, ele preferia morrer, ele preferia perder a vida do que ceder a um julgamento injusto. E ele percebe que se ele morre, e vamos supor que ele acabe negociando, aceitando qualquer acordo para que ele permanecesse vivo, ele percebe que se as palavras dele perderiam todo o valor, tudo que ele construiu de raciocínio, de busca pela verdade, perderia o valor à medida que ele amasse mais a própria vida do que as palavras, do que a verdade, do que a justiça. Isso aqui é muito profundo. Então, ele precisava também de fortaleza. E a gente vê que esse card, esse eixo em que giram as virtudes cardeais, uma precisa da outra para funcionar bem. Uma precisa da outra. A gente separa porque a gente vai entendendo melhor como funciona. E isso é didático, né? Em qualquer área, em qualquer especialidade que a gente começa a estudar, existe essa separação e essa especialização para que a gente consiga compreender melhor as coisas, mas no fim a gente está buscando ser mais humano. E uma coisa que é engraçada, igual eu perguntei ali sobre a questão do se você já falou se alguém parece um monstro, está agindo como um monstro, normalmente a gente vê que quando a pessoa não é muito injusta, quando a pessoa quer o que não é dela, quando ela não quer reconhecer o que é do outro, quando aquilo começa a atormentar a mente dela e ela começa a tomar atos contraditórios. Ela quer roubar, ela quer matar, ela tem muita inveja e a inveja dela começa a tirar ela do norte. Por exemplo, Raskolnikov, por exemplo, né? Que sente tanta inveja daquela velhinha, que não era uma velha justa, ok? Mas ele queria o cara dela. Ele achava que ele estava numa posição injusta. E aí ele toma o lugar de que não é dele. E ele se faz juiz de quem merece ou quem não merece viver. E ali ele vai se tornando um monstro, né? Uma pessoa que ela se determina a lei e eu que decido quem ou não, quem vive ou quem não vive, ela vai se tornando um monstro. Ela vai perdendo a humanidade. Ela vai perdendo a humanidade. E você vê que o próprio Jesus, né? Ele fala, quando ele é questionado, ele é colocado numa sinuca ali, né? Onde parecia não haver muita saída. E ali, com a moeda, se eu devo pagar mais devo pagar imposto, não devo pagar. Por uma resposta, ele iria contra o Império Romano, e isso daria problemas para ele. Por outro lado, ele iria contra a lei de Deus, né? E ali ele acha uma resposta sábia, precisa, prudente, de quem sabe o que lhe é devido, de quem é justo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o que a gente vai percebendo aqui é que, por mais que a gente esteja numa sociedade que não consegue realizar isso, perceber isso com uma clareza assim muito grande, pela forma como as coisas estão, mas cada ato de injustiça, ele custa mais para quem é injusto do que para quem sofre injustiça. Por exemplo, Raskolnikov, como eu já citei o exemplo dele, ele vai se tornando esse monstro e ele se coloca numa posição que não é dele e ele quer o que não é dele, tem o castigo da sua consciência, de pesar, de sofrer por aquilo. Você fala, Pedro, mas tem muita gente que rouba e não tá nem aí, já se acostumou, mas você vê que essa pessoa, ela tá deformada, como eu falei, ela tá se tornando um monstro, e ela pode ter se habituado, mas ela sabe, no fundo ela sabe. Tanto é que a gente usa muito esse termo, né? Como é que essa pessoa coloca a cabeça no travesseiro e dorme em paz? Como que essa pessoa é capaz de lidar e de conseguir lidar com a sua consciência? E muitas vezes não é, a gente não vê, a gente não está dentro da pessoa. E ainda que ela consiga se habituar a lidar com aquilo e ignorar e tratar de forma indiferente, isso não quer dizer que ela está em paz. Ela só arrumou um jeito de reprimir algo nela. E a tendência é que essa pessoa comece a ter atos cada vez piores, ela vai perdendo a sensibilidade das pessoas que estão ao redor dela, ela vai perdendo os relacionamentos, ela vai perdendo tudo, até que um dia ela pode pôr tudo a perder, porque que seja nessa vida tão material, que ela dá tanto valor, que ela acabe presa, que seja, ou se ela não acabar presa, e aí tudo bem que a religião é uma coisa de crença e nem todo mundo acredita em Deus, né? E não existe
prova da existência de Deus, existem argumentos, por exemplo, as provas de Santo Tomás de Aquino, argumentos razoáveis que fazem com que esse raciocínio, que a nossa mente seja capaz de entender que é razoável crer em Deus, mas não existe prova da existência de Deus, prova empírica, material, e não vai existir nunca. E uma coisa que é curiosa aqui, vamos supor, desde criancinha ali, hoje não tem muito isso mais, né? Mas quando eu era menino, eu ia lá, pagava na cantina, e era comum na minha escola, a cantina da escola lá, dar troco errado. E muita gente se aproveitava disso, enquanto outros questionavam. E a gente vê aqui que, desde criança, a gente pode ter a tendência de querer o que não é nosso. Lógico, brilha os olhos, né, para algum bem material, e eu posso comprar mais com aquilo. Mas outros já percebem o ato da justiça, e que não vai me fazer bem eu pegar isso que não é meu. Ali, naquele momento que você recebe, existe um conflito. Devolver ou não devolver, ficar com o que não é meu ou não ficar. E à medida que você... Só que vamos supor que uma criança ali, ela vai lá e devolve. Ela vai lá e percebe. Quer dizer que ela nunca mais vai cometer injustiça e que ela adquiriu o hábito, a potência, ela conquistou, ela aderiu à natureza dela ser justa? Não. Ela precisa repetir vários atos de justiça para que ela consiga aderir a essa potência. E a gente tem que estar sempre atento. Aquele que está de pé, que tome cuidado, que vigie para que não caia, porque o tombo pode ser maior. A virtude, ela nunca te escraviza, diferente do vício. O vício você não consegue ficar sem ele, você precisa de uma batalha interna muito grande para sair dele. Sair dele é muito difícil, sair dele te custa muito. A virtude, ela precisa sempre de uma humildade, de andar de acordo com a verdade, para que você consiga se manter nela. O que a gente percebe é que a gente tem essa natureza ruim, conflituosa, e que é normal que aconteça, é normal que eu sinta inveja, é comum que eu... Não normal, é comum que eu sinta inveja, é comum que eu sinta... Acontece muito de acontecer de querer injustiça, de querer as coisas pela força, pela brutalidade, de eu sentir atraído para cometer uma injustiça. Isso acontece o tempo inteiro na nossa sociedade. E aí o que a gente percebe? Tem essa inclinação nossa para agir mal, e que se o mundo fosse feito de justiça o tempo inteiro, seria um lugar duro, seria um lugar rígido, difícil de viver, de conviver. E Deus tenta reequilibrar isso com misericórdia, com piedade. A piedade é uma virtude além, ela vem da caridade, do amor, mas é importante a gente citá-la aqui, porque a justiça muito seca, ela torna um lugar difícil de conviver, seco, né? E Cristo traz esse olhar. Aquela cena típica também do apedrejamento, e fala, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Não está falando que aquela mulher não estava cometendo um pecado. Não está falando que talvez, de acordo com a lei daquela época, daquele povo, eles não estavam prestes a lhe dar o que era justo. Não está falando isso. Mas ele fala, misericórdia, porque vocês também precisam de misericórdia. Um lugar bom para se viver. Precisa de ir além, precisa de uma generosidade, de uma caridade, de uma capacidade de olhar que não seja tão seca, porque em você existe um mal, assim como nessa pessoa. E muitas vezes a caridade ela é necessária. Ela é necessária para que a gente viva em um lugar bom. Mas enfim, a gente comenta mais sobre caridade, sobre amor em outro vídeo. E uma coisa que é curiosa que a gente tem que pensar é que muitas vezes, se você viveu de forma injusta, se você sempre roubou, sei lá, se você sempre teve muita inveja e sacaneava a pessoa, ou então você não era capaz de reconhecer que ela dá honra, pro injusto, pro vicioso, é difícil quando ele vai cometer um ato de justiça fazer como faz o justo, com alegria. O justo tem alegria em dar a cada um o que lhe é devido. O injusto, como ele não adquiriu essa potência e possivelmente ele adquiriu o hábito contrário, se tornou viciado na injustiça,
talvez destemperado, talvez fraco, talvez imprudente, talvez todas essas coisas ruins, ele é difícil, sofre para ele um ato de justiça que custa. E a gente pensa muito, por exemplo, na política brasileira. Quão difícil é para esses caras que usam a política como meio de se enriquecer, usam a política como meio de se promover, sem ter construído nada na vida. E mais importante ainda, sem ter se concluído, sem ter buscado virtude primeiro, sem ter tentado, falhado, depois voltado atrás, tentado se corrigir a ponto de se tornar prudente, a ponto de se tornar temperado, a ponto de se tornar forte, a ponto de se tornar justo, a ponto de sair e se libertar da caverna onde as paixões cegam e você só quer seguir a sombra, mas que saiu dessa paixão e que olha para o mundo de verdade, o mundo onde habita a natureza verdadeira humana. E, cara, e quando chega aquele pacote de dinheiro ali para ele receber, né, aquela mala cheia de dinheiro de um político, muitas vezes aquilo não é de ninguém, né? Não tem uma cara que é dona daquele dinheiro. O imposto, ele é de todo mundo, mas na hora que tá ali, ele não tá sentindo que ele está roubando de uma pessoa específica. E para quem tá habituado àquilo, e esse é o cenário que a gente vive. Da mesma forma como juízes que, como justiça, talvez ele tenha tido mérito ali, se ele não fraudou o concurso, né? Mas vamos supor, ele passou no concurso. Ele é juiz porque ele merece, porque ele estudou, porque ele tem mérito, porque ele é um cara inteligente, que tem uma boa capacidade cognitiva, mas ele se acha a lei, ele se acha acima de todo mundo. E aí o que ele vai ser? Ele vai ser um juiz injusto. Ele vai estar em desacordo, em desarmonia com a lei natural. É o que a gente vê muito acontecer. E muitas vezes, como a gente já é uma sociedade completamente cheia de vícios e idolatra os vícios, como a gente idolatra os vícios, pessoas corruptas têm muito poder, muitas vezes, alguns, eles entram para esse caminho justamente colocados lá para cometer atos viciosos, para cometer atos injustos e para fazer passar impune quem for necessário. A gente vê muito isso acontecendo no Brasil, né? Então a gente percebe que existe um bem comum na sociedade e que a justiça está relacionada com o bem comum que é de cada um, tanto quando se diz a respeito da dignidade, da personalidade do ser humano e etc., como dos bens materiais. Então, quando é lícito julgar? Quando eu estou de acordo com a reta razão, quando eu sou prudente, quando eu adquiri virtudes e quando aquilo compete a mim, entendeu? Não adianta eu julgar de forma... Quando eu não fui chamado a julgar, não fui chamado. E a verdade e claro, o nosso sistema cognitivo, a gente está fazendo avaliações o tempo inteiro. E a nossa mente, se a gente for seguir Jonathan Haidt, e aquilo faz sentido, a gente vê, pelo menos na nossa sociedade atual, mas eu acho que até de certa forma faz parte da nossa natureza essa mente moralista, essa mente que está todo o tempo avaliando todo mundo. Só que a gente vê que nessa tendência a gente tende a ser injusto. A gente não foi chamado. Parece que não compete a gente a cada instante estar julgando como a gente faz. E aí a gente precisa renunciar esses pequenos juízos que a gente fez. Até porque a gente não é prudente. Você não está analisando com prudência. Você está sendo muito julgado com aparência. Segundo que, assim como Cristo disse, aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra, a gente está assumindo um lugar que não é nosso. A gente nem conquistou a justiça, a gente está assumindo o lugar de Deus para ficar julgando o tempo inteiro. Então a gente tem que pensar se aquela circunstância é devido ao julgamento, se eu estou sendo prudente, se eu estou agindo de forma justa com aquela pessoa, se eu estou de acordo com a reta razão e com a lei natural. Evite os julgamentos e se corrija. E mais do que isso, como eu falei, tem atos de misericórdia, tem atos de caridade. Principalmente quando você vê uma pessoa. Eu creio que eu falo mais para o público religioso do que não religioso. Então, à medida que você vê uma pessoa e você está sendo injusto com ela, você está fazendo um julgamento, pare por um instante, faça uma pequena oração por ela. Reze um pouquinho por aquela pessoa, porque você vai estar se ajudando a se construir.
E quais são virtudes anexas à justiça? A gente tem aqui a religião. Tudo bem que se você não seja religioso, mas até outros filósofos que não eram religiosos, mas tipo assim, se existe um Deus, e eu creio que existe um Deus, eu devo lhe dar o que é justo, certo? Para a sociedade, para o social, e aí entra também a justiça comum, né? A justiça que vai, se for boa, vai estar de acordo com a lei natural. A piedade, como eu falei aqui, e ela chega a ser uma extrapolação da justiça, né? Como ato de misericórdia, como ato de caridade, porque quando eu faço um ato de caridade, eu não estou dando para o outro o que é dele, eu estou dando para o outro o que é meu, o que me custa, aquilo me custa. Mas se eu tenho, é bom para mim que eu faça isso. O respeito, a honra aos superiores, a obediência, entender que quem é superior, ele é superior a você por algum motivo. E mesmo que você não seja capaz de reconhecer nele as competências que você enxerga, que é um juízo seu, ele está ali por algum motivo. Tenha humildade, obedeça. E que se for do seu merecimento, que se for da sua necessidade, você vai conseguir alcançar um cargo melhor. Mas não fique apegado ao cargo, não fique apegado a isso. A gratidão. Se alguém me fez bem, é justo que eu lhe seja grato. É justo que eu seja agradecido a ele. É importante eu admirar e reconhecer pessoas que existem competências acima da minha, que elas são melhores do que eu. Não mentir é justo. Não mentir é justo. E eu sei que às vezes a nossa natureza vai puxar a gente para o outro lado. Haja um esforço para não mentir, para agir de acordo com a verdade. Uma pessoa justa, qual que é uma consequência dela? Ela vai ter bons amigos. As pessoas vão querer estar do lado dela. Honrar os pais, né? Honrar os pais é outra coisa, virtude anexa, entre outras. Mas o que a gente percebe aqui, e a gente conclui aqui, são o eixo que compõe essas virtudes cardeais. Eu tentei falar algumas virtudes anexas aqui da justiça, como eu fiz da fortaleza e tudo mais. E a gente percebe aqui, então, que isso é o que a gente busca. Esse é o ser humano saudável, é o ser humano que é capaz de ser feliz, que é o ser humano que é capaz de ser mais homem. Quando ele se desvia de ser homem, ele vai se tornando algo deformado, ele vai caminhando para um sofrimento, para um pesar de consciência. Então, que a gente consiga buscar isso todos os dias da nossa vida. E pela primeira vez vou pedir aqui, se você gostou desses vídeos que eu falo sobre as virtudes, e se você está gostando do propósito do canal, que é buscar esse autoconhecimento e essas virtudes segundo uma antropologia clássica, a filosofia clássica, a antropologia de acordo com São Tomás de Aquino, deixa o like aqui, se inscreva no canal e muito obrigado pela audiência, por assistir o vídeo. Queria deixar também aqui o recado que eu já deixei nos outros vídeos, que a partir de semana que vem eu vou disponibilizar um link para você entrar e fazer parte de um clube de membros para um curso onde a gente vai entender melhor essa antropologia, onde a gente vai entender melhor as virtudes, onde a gente vai entender melhor os vícios, buscar como fazer isso no dia a dia. Então a gente vai tentar pegar assuntos de ciência, né, da neurociência, para a gente entender biomecanicamente como a gente funciona. Porque, claro, existem alguns hábitos com o estudo da ciência, do que pode ser medido, do que pode ser entendido, que nos ajudam a buscar essas virtudes, a ser um ser humano mais humano. Da mesma forma como a gente pode olhar para outras vidas e vidas fictícias escritas na literatura clássica porque ela é capaz de capturar essa essência do ser humano e, como eu citei aqui, Raskolnikov, entender melhor como agir, como não agir. Isso vai nos guiando para ser pessoas melhores, mais virtuosas, para entender melhor como a gente age diante das nossas circunstâncias, para ter um repertório maior de possibilidade de ação, para ter maior capacidade de compaixão, de entender melhor como funciona o outro, e para ser também, e fazer o mesmo também junto com o cinema. Então, aos poucos, a gente vai construindo todo um repertório de um resgate de uma consciência, de um agir bem, de um agir próprio do ser humano. Então é isso. Amanhã eu quero falar sobre constância, a nossa capacidade de ter constância e o que acontece muitas vezes quando a gente falha, quando a gente é incapaz de se manter. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.